Agora, nessa segunda parte da aula, quero iniciar tratando um pouco, né, das questões mais históricas, né, da poluição do ar, né, alguns termos importantes. Vou falar, né, um pouco sobre essa questão do ozônio, né, do material particulado, qual, né, a contribuição desses poluentes do ponto de vista, né, de alteração do clima, inclusive. Tá? Então, pensando nessa questão, né, histórica, né, esses episódios mais acentuados de poluição do ar, né, normalmente são referidos como um episódio de smog, que vem, né, da palavra em inglês, né, combinação de smoke e fog, né, neblina com fumaça. Né. Esse é um termo que é utilizado desde o início né, do século passado, né, exatamente para descrever esses episódios de poluição mais intensa. Né. Então, aqui só algumas imagens. Né. Então, no início da aula, quando eu perguntei para vocês, né, essa questão né, do que vem na cabeça quando a gente pensa em poluição, né, vocês pontuaram exatamente situações como essa, né, situações em que nós temos perda de visibilidade, né, situações em que nós vemos muitas vezes, né, uma coloração, né, referente a poluentes nessa atmosfera. Né. Aqui são imagens daqui do campus, né, não sei se vocês conhecem aqui, né, então, que é o Pico do Jaraguá, né, então uma visão, que é exatamente, né, para ilustrar, né, esse efeito, né, do smog sobre a visibilidade, né, aqui, né, em especial na cidade de São Paulo. Né. Bom, fazendo esse retrospecto, né, então essa preocupação com a qualidade do ar não é de fato algo tão recente, né, então a gente tem vários registros históricos aí, né, sobre essas observações, né, feitas na época, né, então comparações entre né, essa poluição atmosférica, né, a poluição no ar, né, fazendo uma comparação aí com a turbidez da água, né, a comparação com a água límpida. Um registro histórico também, né, data do século XIII, que é uma pintura, né, na cidade de Londres, né, retratando exatamente essa questão da perda de visibilidade em decorrência, né, de poluentes emitidos para a atmosfera, em especial no caso, né, de Londres, né, de várias cidades na Europa, resultantes da queima de carvão. Né. Aqui, né, um outro registro histórico também, né, fazendo essa comparação com a água poluída. Alguns episódios, né, extremamente importantes, né, que resultaram muitas vezes em leis, né, em atos para se combater a poluição do ar. Né. Então, alguns desses episódios aconteceram em Los Angeles, né. Então depois a gente fala com mais atenção dessa questão do smog em Los Angeles, né. Mas aqui são alguns fatos históricos, né. Também nos Estados Unidos, né, o smog que aconteceu em Donora, né, na Pensilvânia, né, com consequência de diversos casos de mortes, né, associados a esse evento de smog. E, sem dúvida nenhuma, o evento mais famoso, né, envolvendo, né, o episódio de smog é o que aconteceu em Londres, né, em 1952, mais de 2.000 mortes, né, associadas a essa exposição aos poluentes na atmosfera, né, que foi uma combinação, né, exatamente, né, da intensificação das emissões associadas à queima de combustível fóssil, né, no caso o carvão, né, um período de inverno, né, então, como consequência disso, né, teve-se a intensificação, né, da queima desse combustível para essa questão do conforto térmico.
somado às questões meteorológicas, né, de estabilidade, né, da atmosfera, fazendo com que esses poluentes permanecessem ali estagnados durante esse período, né? Então, são alguns dos exemplos, né, mais clássicos, né, que a gente utiliza sobre os efeitos da poluição atmosférica, né, e a utilização desse termo de smog, né? Tem essa série, né, a The Crown, no episódio 4, né, da primeira temporada, retrata, né, esse cenário na época, né? Então, é bem interessante, né, esse episódio. Então, eles retratam, né, as internações, né, os efeitos, né, sobre a saúde, e também retratam essa questão política, né, por trás, né, desse episódio. Tá? Então, é uma recomendação, quem tiver interesse. Tá? Bom, então, esse termo smog, que é bastante utilizado, na verdade, nós diferenciamos eles, né, esse termo, né, devido exatamente ao fato de que ele pode ser originado de diferentes formas, né? Então, as duas principais são quando esse smog ele é formado através de reações envolvendo os óxidos de enxofre, né, em especial, e também as partículas que são emitidas nesses processos de combustão. Tá? Então, geralmente, esse processo de smog, né, que é chamado de smog industrial ou smog londrino, né, ele está muito associado à queima do carvão. Tá? Esse nome, smog londrino, se deve exatamente por conta da associação a esse episódio que aconteceu em 1952, né? Quer dizer, né, os episódios que aconteciam frequentemente em Londres como decorrência da queima do carvão. E existe também o que é, né, atualmente o mais preocupante, né, do ponto de vista de poluição em centros urbanos, que é o smog fotoquímico. Tá? Então, esse smog fotoquímico ele está relacionado com a formação de poluentes, né, na atmosfera devido a reações fotoquímicas. Tá? Então, esses poluentes, muitos deles são emitidos, né? Então, eu já havia comentado, né, com especial atenção sobre a formação do ozônio, né? Então, as fontes emitem poluentes como os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, e na presença de radiação, dá-se origem a poluentes fotoquímicos, né, que são formados nessa atmosfera como consequência dessas reações fotoquímicas. Tá? Aí só para ilustrar, né, de novo essa coloração. E aqui uma comparação desses dois tipos de smogs, né? Cada um tem as suas peculiaridades, né? Então, com relação a o surgimento desse termo, né? Então, esse smog de Londres, né? Então ele data, né, do século XIX. Esse smog fotoquímico ele já tem registros a partir da década de 40, né? Exatamente na cidade de Los Angeles, por isso ele recebe esse nome, né, de smog de Los Angeles, ou smog fotoquímico, e o smog relativo ao enxofre, né, as partículas de enxofre, é chamado de smog londrino. Com relação às principais espécies envolvidas na formação desse smog, no caso desse sulfuroso, são os óxidos de enxofre e as partículas, né, o material particulado emitido da queima em especial desse carvão, enquanto que as espécies primárias, né, para a formação desse smog fotoquímico são os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis. Tá? Na atmosfera, esses poluentes emitidos pelas fontes vão dar origem a esses poluentes secundários, né? Então, no caso desse smog sulfuroso, são as espécies de enxofre, então ácido sulfúrico, sulfatos e outros ácidos também envolvendo o enxofre. E, no caso do smog fotoquímico, ozônio, né, é o principal desses poluentes fotoquímicos, né, o que
nós temos padrão, é o que mais tem sido estudado, mas existem outros compostos, né? Então, ácido nítrico, né? Outros compostos orgânicos, como os aldeídos, né? E esse peróxiacetilnitrato, os nitratos, né? Outros poluentes também são formados durante essas reações, tá? Com relação às condições para essa formação, no caso, né, desse smog sulfuroso, né, relativo à queima de carvão, as temperaturas são geralmente as temperaturas mais baixas, né, que contribuem inclusive para o surgimento de neblina, que é um ingrediente importante para a formação desse smog, enquanto que, no caso do smog fotoquímico, essa temperatura, ela geralmente é uma temperatura mais elevada, exatamente porque essa radiação, né, a temperatura é importante para promover essas reações fotoquímicas, tá? Então, com relação à umidade, né, então, no caso, né, desse tipo de smog, acontece em períodos, né, mais frios, né, com alta neblina, e no caso desse smog fotoquímico, é o contrário, né? Então, acontece principalmente dias quentes e secos, né? Então, assim, né, apesar, isso é um fato curioso, né? Então, apesar de aqui na cidade de São Paulo, né, a gente ter um verão, né? Nós temos verão, né, as épocas quentes do ano, né? Então, verão e primavera, né? Então, o fato de no verão a gente ter uma estação mais chuvosa, né, em muitas áreas aqui no Brasil, faz com que esse ozônio também não seja formado, né, exatamente por conta da cobertura do Sol, né? E aí, muitas vezes, a concentração de ozônio aqui em São Paulo, ela é maior na primavera do que no próprio verão, tá? E aí outras questões, né, envolvendo o tipo de inversão, né? Então, aí são características diferentes também, né, com relação a esses dois, né, episódios, né? E também o período do dia, né, em que acontece esse tipo de poluição. No caso desse smog sulfuroso, acontece logo no início da manhã, né? E no caso do smog fotoquímico, ele acontece, né, no meio da tarde, que é exatamente quando a temperatura está mais elevada, né? Depois eu mostro uma figura que ilustra essa ideia, tá? Então, basicamente, né, para se ter a formação de ozônio aqui na superfície, tá? São necessários os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis e radiação, tá? Então, esses compostos são emitidos de diferentes fontes, tá? Então, no caso deixa eu passar aqui, né? Então, no caso dos óxidos de nitrogênio, já havia mostrado para vocês, né, logo de manhã, em centros urbanos, os principais emissores desses poluentes estão os veículos a diesel, tá? Mas em outros países, né, essas emissões também estão muito associadas às termoelétricas, né? Então, assim, a emissão de óxido de nitrogênio é um processo que está muito relacionado à geração de energia, à queima de combustível, tá? Então, assim, quando nós temos uma queima, né, envolvendo um combustível e um comburente, o que se espera como produto dessa reação de combustão? Num processo de queima, o que nós temos? Água e energia e CO2. Né? Então, essa é uma reação, né, de uma queima completa ideal. Tá? Bom, mas não é isso que acontece. Né? Então, uma série de compostos que são formados exatamente porque, muitas vezes, essa queima ela não se completa. Né? Então, o monóxido de carbono é um exemplo, né, de um produto de combustão incompleta. Né? Esse material particulado é um exemplo, né, de
de um poluente formado por essa combustão incompleta. Tá? Bom, os óxidos de nitrogênio. Então, lembrando, na nossa atmosfera nós temos basicamente o quê? Majoritariamente? Oxigênio, gás carbônico em menor quantidade, mas o que nós temos em maior quantidade? Nitrogênio, né? Nitrogênio e oxigênio, né? Então, nesse processo de combustão, tá? Então, existe lá a combinação, né, desses carbonos, né, do combustível com o oxigênio para formar CO2, né, gerar energia nessa reação, mas existe também o nitrogênio que está presente na atmosfera. Tá? Então, essa energia que é liberada nesse processo de combustão, dependendo dessa temperatura, né, então dependendo da energia despendida, muitas vezes é suficiente para quebrar essa molécula de N2, né, liberando então 2 átomos de nitrogênio que podem então reagir nesse processo de combustão. Tá? Então por isso que nós temos aí essa combinação de 2 átomos de nitrogênio com 2 átomos de oxigênio para formar esses óxidos de nitrogênio. Tá? Então assim, quanto maior for essa temperatura, maior vai ser a quantidade de óxidos de nitrogênio que são emitidos. Tá? Então, todos esses processos de queima envolvem a emissão de óxidos de nitrogênio. Tá? Então, no caso, né, do setor de transportes, tá? Então está muito relacionado com a emissão, né, dos veículos pesados por uma série de razões. Tá? Então, primeiro, por uma questão de engenharia de motor, né? Então as temperaturas são mais quentes, né, dos veículos a diesel. E tem também uma outra questão importante que é o controle dessas emissões. Né? Então, no caso dos veículos leves, já se tem utilizado catalisadores para remover esses óxidos de nitrogênio há bastante tempo. No caso dos veículos a diesel, essa é uma política bem mais recente. Tá? Então, por isso que os veículos pesados são os grandes emissores desses óxidos de nitrogênio. Tá? Mas todos os processos de combustão contribuem, pelo menos em parte, para essa emissão de óxido de nitrogênio. Tá? Com relação aos compostos orgânicos voláteis, né, esses compostos podem ser emitidos em processos industriais, né, então em refinarias, né, então vários desses processos industriais que utilizam algum tipo de derivado de petróleo, né, então podem contribuir para a emissão desses compostos orgânicos, né, para a atmosfera. O próprio escapamento dos veículos, e aí os veículos leves têm uma participação mais importante, exatamente porque estou falando de compostos orgânicos mais voláteis, né, que são os compostos que são mais voláteis, que são exatamente os constituintes da gasolina. Né? Então, um exemplo de hidrocarboneto, né, que é um composto volátil, é exatamente o que está presente na nossa gasolina. Tá? Então, se esses hidrocarbonetos não são queimados nesse processo de combustão, eles são emitidos pelo escapamento. Né? Então, geralmente existe um catalisador para remover parte desses hidrocarbonetos, mas se ele não completa essa conversão, ele é emitido pelo escapamento e existe também a evaporação desses compostos orgânicos voláteis, seja durante o processo de abastecimento, seja quando o carro está estacionado, né, e aí muitas vezes ele está ali sob a ação do sol, eleva a temperatura e evapora, né, pelo menos uma parte desses compostos para a atmosfera. Né? Então esses são os principais fontes de emissão desses ingredientes para formar os poluentes secundários, tá? Os poluentes fotoquímicos. E aí, só para ilustrar essa questão da formação do ozônio, né, então esse é um diagrama bem genérico, tá? Que ilustra exatamente essa reação, envolvendo aqui os compostos orgânicos voláteis, tá? Representado por esse RH, em referência a um hidrocarboneto genérico, tá? E esses óxidos de nitrogênio, o NO. Tá? Então aqui, só para ilustrar, as fontes são responsáveis então por emitir esses
compostos orgânicos voláteis e também esses óxidos de nitrogênio, essencialmente na forma de NO. Tá? E aí, o que acontece? Né? Na atmosfera, nós temos uma série de espécies que são extremamente importantes do ponto de vista de reação química. Mas, sem dúvida, nenhuma delas é tão importante quanto essa espécie aqui, que é o chamado radical hidroxila. Tá? Então, esse radical hidroxila, ele é considerado como uma espécie de detergente na atmosfera. Tá? Então, essa é uma espécie que reage com quase todas as espécies na atmosfera, exatamente por conta da sua alta reatividade. Tá? Então, o papel dela é exatamente iniciar uma série de reações, tá? E isso faz com que, muitas vezes, os poluentes também sejam removidos da atmosfera, exatamente por conta da reação com essa espécie aqui, tá? O radical hidroxila. Tá? Então, essa reação, ela acontece basicamente dessa forma. Né? Então, esses compostos orgânicos emitidos para a atmosfera iniciam essa reação, né, com o radical, dando origem a uma série de outras espécies também reativas, né, então também são chamados de radicais. Né, então, esses radicais livres são espécies que são muito reativas, exatamente porque possuem um elétron desemparelhado ali. Né, isso faz com que essa espécie se torne bastante reativa. Tá? Então, esse mecanismo acontece dessa forma, né, então iniciada por essa reação, esse radical, ao encontrar uma molécula de O2 na atmosfera, dá origem a um outro radical, esse peróxido radical, né? E essa espécie formada que vai dar origem, então, aos dióxidos de nitrogênio. Né? Então, assim, os veículos, né, as fontes, emitem o NO, né, então o óxido de nitrogênio, né, na forma de NO, que reage, então, com essa espécie aqui, tá? Esse peróxido, né, de um determinado hidrocarboneto. Tá? E aí, esse NO dá origem a esse NO2. Tá? Então, essa reação ela é importante exatamente porque esse NO2, na presença de radiação, ele se decompõe, liberando, de novo, esse NO e um radical de oxigênio. Tá? Esse oxigênio atômico aqui ele vai ser extremamente importante para a formação do ozônio. Tá? Pelo fato de ser uma espécie radical, né, extremamente reativa, né, ao encontrar uma molécula de O2, dá origem à molécula de ozônio. Tá? Então, isso é extremamente importante para a gente entender esse processo de formação desses poluentes, desse poluente em especial na atmosfera. Tá? Então, assim, para que, né, a gente possa controlar, né, a produção desse poluente, né, o ozônio, aqui na superfície, nós precisamos, então, ter um controle sobre, né, as concentrações desses dois principais precursores. Né? Então, os COVs, né, os compostos orgânicos voláteis, e os óxidos de nitrogênio. Tá? Então, nessa reação química, nós dizemos que, como toda reação química, né, existe sempre, né, os reagentes que são limitantes, né, e aqueles reagentes que estão em excesso. Né? Então, talvez vocês se lembrem desse conceito de química, né? Mas isso acaba se tornando extremamente importante para a formação desse poluente na atmosfera. Tá? Pelo seguinte, né, quando nós temos um excesso, né, de um desses reagentes, né, então vamos colocar aqui nesse primeiro exemplo. Quando nós temos um excesso, né, desse COV, né, os óxidos de nitrogênio eles serão considerados como os reagentes limitantes dessa reação. Tá? Então, por mais que você aumente ali, né, de certa forma, né, numa determinada área urbana, essa concentração desses COVs, quem vai limitar essa reação serão os óxidos de nitrogênio. Tá? E o inverso também é válido. Né? Então, se você tem um excesso de
óxido de nitrogênio, né, uma região que tem, né, uma grande emissão desses óxidos de nitrogênio, quem passa a limitar essa reação são os os compostos orgânicos voláteis, tá? Bom, na prática, o que isso influencia? Muito, tá? Então, assim, aqui nesse gráfico é ilustrado, né, o resultado dessa combinação das concentrações desses compostos orgânicos voláteis com a concentração desses óxidos de nitrogênio na atmosfera, tá? Então, aqui no eixo X nós temos, né, a concentração desses COVs e aqui a concentração desses óxidos de nitrogênio. E cada linha dessa representa a concentração de ozônio resultado dessas reações envolvendo esses precursores, tá? Então, cada linha dessas representa uma faixa de concentração. Essa mais escura, né, representa uma concentração de 80 partes por bilhão de ozônio. Essa intermediária, essa intermediária 160 partes por bilhão e essa mais clara 240 partes por bilhão, tá? Bom, aí uma outra informação aqui, cada linha dessa, né, é chamada de isopleta, né? Então essas são as chamadas isopletas de ozônio, tá? Então, nesses dois cenários, né, em que nós temos uma atmosfera urbana em que é limitada por óxidos de nitrogênio, ou seja, né, o excesso, né, o reagente em excesso são os compostos orgânicos, o que acontece se, né, nessa atmosfera nós temos uma alteração nas concentrações de compostos orgânicos voláteis, tá? Então, assim, pensando em políticas, né, ou estratégias para minimizar as concentrações de ozônio nessa região, tá? Então, assim, né, estratégias como, né, a implementação de catalisadores, né, nessas fontes para diminuir essa concentração de compostos orgânicos, né, vai ter uma influência muito pequena, né, sobre a concentração resultante de ozônio nessa atmosfera, exatamente porque essa é uma reação limitada por óxidos de nitrogênio, tá bom? Então, assim, né, para ilustrar aqui, né, se nós tivermos um cenário nessas condições aqui desse ponto A, uma redução nessa concentração de COVs, né, de 1,2 para cerca de 0,5, né, então não tem uma mudança efetiva nessa concentração de ozônio, tá? Como decorrência dessa estratégia. Por outro lado, uma redução nas concentrações, né, desses óxidos de nitrogênio, né, em decorrência, né, principalmente do controle dessas emissões, né, então uma redução nessa concentração de óxidos de nitrogênio em um ambiente, né, limitado por NOx seria uma estratégia efetiva, né? Então essa concentração passaria de 160 para 80 partes por bilhão, tá? Bom, por outro lado, se nós tivermos uma situação em que essa atmosfera urbana ela é limitada pelos COVs, né? Ou seja, né, existe um excesso de óxidos de nitrogênio, tá? Então, estabeleço lá como política pública, né, o controle dessas emissões de óxidos de nitrogênio em uma atmosfera como essa, tá? O que vai acontecer na prática com relação às concentrações de ozônio em um cenário como esse? Que, por acaso, é o cenário que nós temos aqui em São Paulo, tá? Então, a nossa atmosfera é um exemplo de uma região limitada por COVs. O que acontece? Você pode mexer na concentração de NOx, mas não vai abaixar a concentração de ozônio. Se eu mexer na concentração de NOx, vamos lá, eu estabeleço uma estratégia para tirar, então,
os caminhões aqui da cidade, vai diminuir a concentração de NOx na atmosfera, certo? Né? Teoricamente. E aí, o que vai acontecer com a concentração de ozônio? Não vai mudar? É? Vai mudar muito pouco? Você vai descer. Isso. E o que vai acontecer quando eu descer? Na verdade, né, se eu descer, é que eu não consigo fazer isso muito reto, mas olha, se eu descer, né, na verdade eu tenho uma mudança, né, de isopleta, né? Então assim, né, na verdade, né, porque aqui eu tenho uma linha, né, praticamente reta, né, mas aqui não, né? Então se eu fizer essa, né, redução nas concentrações de NOx, na verdade eu vou ter uma concentração entre 160 e 240, tá? Então, o efeito é exatamente o contrário, tá? Você tem um aumento da concentração de ozônio como decorrência, né, dessa redução nas concentrações de NOx, tá? A gente consegue observar isso aqui em São Paulo facilmente? Sim, tá? Um exercício muito simples, né, para se avaliar isso é você pegar os dados de concentração de ozônio durante a semana, aqui em São Paulo, e de final de semana. Tá? Então vocês vão, né, para muitas das estações, vocês vão observar exatamente esse efeito, né, que é o aumento da concentração aos finais de semana, né, de ozônio, em decorrência, né, dessa diminuição das concentrações de NOx, muitas vezes relacionado aos veículos pesados, né, que trafegam durante a semana. Tá? E tem, né, vários estudos que têm, né, direcionado para esse tipo de conclusão. Tá? Mas assim, né, é só para ilustrar para vocês a complexidade, né, desse tema, né, dessa formação de ozônio na atmosfera. Tá? Tudo bem? Sim. Né? Então, tem um trabalho que eu acabei não colocando aqui, né, que é bem interessante, né, que mostra o efeito, né, do uso da gasolina, né, a substituição do etanol por gasolina e como isso, aqui em São Paulo, acabou resultando em uma menor concentração de ozônio. Tá? Porque, né, naquele período de estudo, os usuários de veículos flex, né, ao usar esse combustível, né, a gasolina, aumentaram a concentração de NOx na atmosfera, aqui em São Paulo, e, né, observou essa redução na concentração de ozônio. Exatamente. Tudo bem? Perguntar? Não. Tudo bem? Perguntas? Travou? Peraí que deu uma travada aqui. Estranho. Tá? Bom, aí aqui, essa é uma figura típica também, né? Que ilustra o comportamento de vários desses poluentes na atmosfera, tá? Então, né, só vou chamar a atenção, né, especial para esses compostos que são importantes para a formação, né, do ozônio, né, e também dos outros oxidantes, que são os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis. Tá? Então, como eu havia comentado, né,
As fontes, né, de emissão, né, relacionadas à combustão emitem os óxidos de nitrogênio basicamente na forma de NO. Né? Então, nós aqui num dia típico, né, de smog fotoquímico, nós esperamos um comportamento como esse. Né? Então, nas primeiras horas da manhã, um pico de concentração desse óxido de nitrogênio, né, o NO, muito associado à emissão veicular. Tá? Essa concentração ela diminui exatamente porque, né, como havia mostrado anteriormente, esse NO ele é convertido em NO2, né, através dessas reações envolvendo também os compostos orgânicos voláteis, né, por isso ele diminui essa concentração. Tá? E os compostos, né, que são os compostos fotoquímicos, né, os oxidantes, de uma maneira geral, eles vão sendo formados ao longo do dia. Né? Então, durante as primeiras horas da manhã, essa concentração ela é baixa, né, exatamente porque as reações ainda estão começando a ocorrer, né, então precisa, né, de radiação, né, em especial, para que essas reações aconteçam. Então, por isso que essas concentrações elas começam a aumentar, né, no final da manhã e tem seu pico de concentração nas horas mais quentes do dia. Tá? Então, no meio da tarde é que é registrado essas concentrações mais altas desse ozônio, né, e de outros poluentes fotoquímicos. Tudo bem? Desculpa. Tá? Então, aqui, né, de novo, né, ilustrando essa questão dos poluentes secundários, né? Então, né, o ozônio, em especial, é um composto formado na nossa atmosfera através dessas reações envolvendo esses poluentes primários, né? Assim como as partículas. Né? Então, muitas das partículas, né, eu havia mostrado na primeira parte da nossa aula, né, que grande parte dessas partículas na atmosfera também são formadas através de reações secundárias. Né? Então, aqui, né, só para ilustrar, né, algumas dessas partículas, né, em especial aqui o sulfato. Né? Então, esses sulfatos são partículas que são formadas através de reações envolvendo o óxido de enxofre, né, que dá origem, então, ao ácido sulfúrico, né, reagindo com uma determinada base na atmosfera, vai dar origem a esse ânion aqui, o sulfato, né, assim como o nitrato, né, e outros sais. Né. Aqui é só para ilustrar, né, essa partícula, né, uma imagem de microscopia dessa partícula, e aqui, né, esse perfil de concentração do ozônio em uma área urbana. Bom, e aí do ponto de vista de alteração do clima, né, eu acredito que vocês já viram, né, nessa disciplina essa figura. Né? Então, eu vou, né, tratar só de alguns pontos mais importantes relacionados ao que a gente está discutindo nessa aula de hoje. Né? Então, essa é uma figura do IPCC, né, que retrata, né, essa contribuição, né, dessa forçante radiativa, né, de cada um desses gases presentes na atmosfera, né, de gases e partículas, o quanto eles têm contribuído para esse forçamento radiativo na atmosfera. Né? Então, é claro que o CO2 é, né, o gás, né, principalmente por conta da sua concentração, né, que tem contribuído mais, né, para essa forçante, né, mas é seguido de, né, outros gases também, né, extremamente importantes, né, em especial o metano. Tá? Bom, mas quando a gente olha, né, para outros gases minoritários, né, então, por exemplo, aqui, né, aqui estão, né, esses compostos que eu acabei de tratar, né, que são os COVs, né, os compostos orgânicos voláteis, né, com exceção do metano. Tá? Então, aqui, né, o metano ele é, né, um tipo de
de composto orgânico volátil, né? Ele é um COV, né, mas ele é tratado de forma diferenciada aqui. Então, por isso tem esse não metano, né? Então, são os COVs excluindo o metano, né? Então, esses compostos, eles têm, né, também, né, uma contribuição para essa forçante, e aqui nessa coluna do meio, né, nós vemos exatamente qual é a resultante, né, dessas concentrações na atmosfera, né? Então, parte desses compostos são convertidos em CO2, né, metano e até mesmo em ozônio, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, para cada uma dessas resultantes, né, dessas reações, né, se tem ali uma contribuição para essa forçante. Tá? A mesma coisa no caso dos óxidos de nitrogênio. Tá? Então, esses óxidos de nitrogênio, eles contribuem, então, né, para o aquecimento, né, uma forçante positiva, exatamente porque eles são precursores do ozônio, né? Então, o ozônio ele é um gás que tem potencial de aquecimento, né? Mas, por outro lado, também ele possui uma contribuinte de resfriamento, exatamente né, por conta da formação do nitrato, né, reações de consumo de metano. Tá? Então, assim, né, são gases que têm contribuições para essa forçante em decorrência dessas reações químicas que acontecem na atmosfera. Tá? A mesma coisa no caso dos aerossóis, né? Então, cada fração, né, dessas partículas tem uma contribuição, seja para resfriar, seja para aquecer, né? Então, no caso dessas partículas na atmosfera, a principal contribuição para o aquecimento, né, é decorrente exatamente dessa fração do carbono negro, né, do black carbon. Tá bom? Bom, aqui é só para ilustrar, né, essa questão do impacto da formação de ozônio relacionado à alteração no clima, né? Então, é um estudo, não é tão recente, né, mas é só para ilustrar essa questão, né, do efeito da temperatura, né, sobre a formação do ozônio, né? Então, tem vários estudos hoje que, né, demonstram que essa alteração na temperatura, né, esse aumento da temperatura, também tem como consequência o aumento na formação de ozônio na atmosfera. Tá bom? Isso é só para ilustrar essa ideia que eu já havia comentado. Tá bom? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá? Bom, aí voltando, né, essa questão das partículas na atmosfera, né, então de manhã a gente tratou em especial dos efeitos à saúde, né, mas com relação ao efeito no clima, né, então não sei se na aula do Paulo ele explorou essa parte, né, mas a gente vai revisando o que já foi visto e introduzindo novos conceitos, né? Então, essas definições a gente já falou de manhã, né, o tamanho das partículas, né, os índices que a gente utiliza para expressar o diâmetro dessas partículas, tá? A origem, né, as principais fontes de emissão dessas partículas na atmosfera também, né, a gente comentou nos processos, né, em especial de combustão, os processos secundários, né, em especial de reações envolvendo os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, né, dando origem ao sulfato, nitrato. Tá? Aqui é um quadro geral, né, da importância, né, desses aerossóis na atmosfera. Eu acho que a gente também já abordou durante a aula da manhã, né, todos esses tópicos, né, de uma maneira geral. Essa é aquela imagem que eu tinha comentado com vocês. Eu acho que, né, que vocês já viram essa imagem, né, na aula do Paulo, né, esse transporte desses aerossóis na atmosfera. Esse vídeo também já passei de manhã, né? Já vi. Quer dizer, falta pouca coisa agora, né? Bom,
Mas qual que é o papel dessas partículas, né, desse aerossol? A gente fala aerossol, né, exatamente porque são partículas que podem estar, né, na fase sólida ou líquida, né? Então, né, o termo mais apropriado é até aerossol, né? Mas a gente acaba utilizando como sinônimo, né, partícula e aerossol atmosférico, tá? Então, assim, né, toda, né, partícula na atmosfera, ela tem uma certa capacidade em refletir essa radiação incidente, né? Então, em especial, essa radiação incidente, né, do Sol, parte dela ela é refletida, né, por essas partículas, né, ou pode promover o espalhamento dessa radiação. Tá? Porém, dependendo dessa composição, né, dessa partícula, ela pode também absorver parte dessa radiação. Tá? E aí, essa partícula, né, ela, ao absorver essa radiação, a tendência dela é aquecer, porém evitar que essa radiação atinja a área abaixo dessa partícula, né? Então, quando essa partícula ela tem a capacidade de refletir, né? Então ela é importante do ponto de vista, né, de contribuição para o albedo terrestre, né? Porque exatamente ela contribui para essa reflexão dessa radiação. O contrário, né, as partículas que absorvem radiação diminuem esse albedo terrestre. Né? Que mais? Isso é o que eu já comentei, né? Então, se essa radiação ela é absorvida, então parte desse calor fica retido nessa partícula, né? Evitando que esse calor chegue até a superfície, por exemplo. Né? Que mais? Tá. E aí, essa capacidade de absorver essa radiação vai estar muito associada com essa composição. Então, se nessa partícula estiver presente compostos que são responsáveis, né, por absorver, né, nesse comprimento de onda, em especial, né, comprimento de onda no visível, né, por exemplo, essa partícula, então, vai ter essa contribuição de absorvedora, né? Essa contribuição para absorver essa radiação. Tá? E aí, né, que entra, em especial, a contribuição dessa fuligem, né, ou dessa parte, né, que é chamado de black carbon, né, que é responsável por absorver grande parte dessa radiação. Então, esse carbono negro, né, tem uma importante contribuição para absorver essa radiação do Sol. Tá? Então, essa contribuição, né, como já havia comentado, né, ela pode ter um efeito local que pode ser diferente, né, pelo fato de que essa partícula ela pode absorver essa radiação, né, isso evita que essa radiação chegue até a superfície, e aí a consequência disso é que localmente existe um aquecimento, tá? Mas o fato dela evitar que essa radiação chegue até a superfície abaixo também contribui para o resfriamento dessa partícula. Tá? A mesma coisa se a gente pensar em termos de reflexão. Né? Então, o fato dela refletir essa radiação, ela impede que parte dessa radiação chegue até a superfície. Tá? Aqui é uma ilustração, né, dessa contribuição da concentração de black carbon, né, para o albedo aqui na Terra. Né? Então, esse primeiro exemplo aqui, né, é uma medida, né, do albedo em uma superfície de neve. Né? Então, tem um albedo elevado exatamente porque
grande parte dessa radiação ela é refletida, né, por conta dessa superfície do gelo. E aí o aumento da concentração de black carbon nesse material, né, aqui em especial na neve, faz com que grande parte dessa radiação seja absorvida. A implicação disso é uma redução, né, nesse valor de albedo, tá? E aí também se tem como consequência uma maior retenção de calor por conta dessas partículas de black carbon nessa neve. Tudo bem? Bom, aí, só para ilustrar, né, essa contribuição dessas partículas, né, para o clima, né, um outro exemplo, né, de constituinte importante, né, das partículas são as partículas de sulfato. Tá? Então, essas partículas de sulfato, elas são formadas através dessas reações que já havia comentado, né? Então, o SO2 é emitido para a atmosfera, tá? É convertido em ácido sulfúrico, que reage, né, com uma base, dando origem a uma partícula de sulfato. Tá? Então, essa partícula de sulfato ela é extremamente importante porque ela tem essa capacidade de refletir essa radiação. Então, grande parte dessa radiação ela é refletida por essas partículas de sulfato, essas partículas de nitrato. Tá? Mas é claro que em uma partícula, atmosfera, né, nesses aerossóis, não estão presentes somente essas espécies. Né? Então, o fato de ter outras espécies, né, em especial o carbono negro, né, o black carbon, também faz com que essa radiação também seja absorvida, mesmo nessas partículas refletivas. Tá? Então, essas partículas de sulfato, elas são importantes exatamente, né, por aumentar esse albedo, né, da Terra. Então, tem vários estudos que têm mostrado, né, a importância dessas emissões de partículas de sulfato na atmosfera, e isso tem contribuído para uma diminuição da temperatura em determinadas áreas. Né? Então, em especial, estudos na China, né, então, no continente asiático, tem alguns estudos que mostram essa contribuição dessas partículas de sulfato para a diminuição da temperatura. Tá? Então, aqui, né, só para ilustrar isso, né, a contribuição desses aerossóis de sulfato, né, como uma forçante negativa, né, para esse forçamento radiativo. Tá? Essas partículas também têm um que é chamado de efeito indireto. Né? Então, naquele vídeo que eu mostrei de manhã, ilustra um pouco essa ideia, né, desse núcleo de condensação, né, de formação de gotas de chuva, né, que é desempenhado por essas partículas. Né? Então, o fato dessas partículas estarem presentes na atmosfera, o que acontece? Né? Elas, né, geralmente retêm a umidade, né? Então atuam como esses núcleos de condensação, e aí, devido ao pequeno tamanho dessas partículas, né? Então você tem ali, né, uma maior quantidade de partículas pequenas, né, rodeadas, né, de moléculas de água. Isso faz com que você tenha ali, né, essa distribuição, né, dessas moléculas de água em um maior número de partículas. Tá? E esse maior número de partículas, né, então, esse aumento nessa área superficial acaba tendo um efeito importante para se né, ou absorver, né, ou refletir parte dessa radiação. Tá bom? Em decorrência, né, exatamente dessas partículas atuarem como núcleos de condensação. O que mais? Isso eu já falei. Tá? Então, assim, né, só para ilustrar isso, né, então, eu falei da importância do sulfato, né, importância do
do black carbon, né? Mas nesses aerossóis estão presentes dezenas de outras substâncias químicas, né, que têm aí essa contribuição, tanto para absorver a radiação ou para refletir essa radiação. Tá? Aqui é uma figura que ilustra, né, de novo, né, essa composição dessas partículas, né, aqui relacionado com a sua composição química e com o seu tamanho. Né? Então, as partículas maiores, né, então elas são formadas por, né, sais como, né, cloreto de sódio, né, ou partículas de poeira, partículas de pólen, tá? E aí partículas, né, de diâmetro menores, né, muitas vezes são formadas, né, de outros componentes, né, como, né, o sulfato, né, o que já havia comentado, né, o sulfato de amônio, né, outros aerossóis. Né? Então, aqui só para ilustrar essas imagens dessas partículas que estão presentes na atmosfera. Tá? Aqui é uma imagem, né, de um filtro que nós utilizamos para fazer a coleta desse material na atmosfera. Tá? Então, nós geralmente utilizamos equipamentos que são, né, semelhantes a quase que um aspirador de pó. Né? Então, nós utilizamos um filtro de partículas, né, como este dessa imagem, né? E nós fazemos passar um certo volume de ar por esses filtros e fazemos, então, essas partículas ficarem retidas nesses filtros. E aí a gente tira uma série de informações, desde qual é a concentração desse material particulado na atmosfera até a sua composição química. Né? Então, presença dessas partículas responsáveis por absorver ou por refletir essa radiação. Tá? Então, aqui, é claro que, né, no filtro, isso aqui é uma ilustração, né, claro que não fica dividido, né, como essas espécies não ficam divididas, né, de forma tão ordenada assim num filtro, né, mas só para a gente ter uma ideia, né, dessas concentrações, né, ou dessas espécies que estão presentes. Né? Então, existem ali, né, uma fração que é proveniente desse black carbon, né, uma fração relacionada a carbono orgânico, né, seja ele emitido diretamente pela fonte, né, que seria o carbono orgânico primário, o carbono orgânico secundário, né, que é formado através dessas reações, presença de metais, né, existe também, né, a contribuição da água e de outros íons, como sulfato, nitrato, né, o amônio, tá, que cada uma dessas espécies estão relacionados a diferentes fontes de emissão. Tá? E aqui, né, de novo, só para ilustrar, né, essas contribuições, né, de cada uma dessas espécies químicas. Né? Então, de acordo com a região, de acordo com as fontes emissoras, a gente vai observar uma contribuição maior ou menor dessas espécies aqui, né, de sulfato, nitrato, né, contribuição de black carbon. Tá? Então, tudo isso vai depender muito, né, de quais são as fontes que estão contribuindo para a formação dessas partículas na atmosfera. Tá? Aqui, só para ilustrar isso também. Aqui, com relação às emissões, né, em especial do black carbon, né, então, essas emissões estão muito associadas à queima, né, então, seja a queima de biomassa, né, em especial, né, mas a queima de outros combustíveis também tem contribuído para essa emissão de black carbon na atmosfera. Né? E aqui é aquilo que eu havia comentado de manhã, né, do potencial de aquecimento de alguns desses poluentes. Né? Então, no caso do black carbon, né, comparado com o CO2, né, ele tem um potencial... Aqui não. Desculpa. Esse aqui, na verdade, né, é um estudo, e aí eles, né, colocam... Eita. São, né, estudos... Não.
São duas coisas diferentes. Então, aqui, na verdade, é uma tabela que mostra essa contribuição para a forçante radiativa de cada um desses compostos, né? Então, no caso do CO2, né, em torno de quase 1,6, né, essa contribuição para a forçante radiativa aqui na Terra, né? E aí, esse black carbon, né, tem uma contribuição bastante expressiva, né? Então, existe uma incerteza aí, né, até grande, né? Então, de 0,4 a quase 1 watt por metro quadrado, né? Então, comparado com essa contribuição do dióxido de carbono, né? Então, essa é uma contribuição importante, né? Então, esse é um quadro que mostra essa contribuição para a forçante radiativa. Essa é a que eu havia comentado de manhã, né? Que é essa métrica usada, né? Que é de potencial de aquecimento, né? Relacionado a cada um desses poluentes, né? Então, no caso do black carbon, né, esse potencial é mais de 1000 vezes maior do que o dióxido de carbono. Tá? No caso do ozônio, né, também, né? Assim, também não, né? Cerca de 50 vezes. Né? Então, por isso que eu estava chamando a atenção de manhã para aquela questão, né, do controle, né, das emissões, em especial desses poluentes de vida curta. Né? Então, exatamente por conta desse elevado potencial de aquecimento, né, desses poluentes. Tá? Tudo bem? Perguntas? Bom, essas partículas na atmosfera, né, então, elas são emitidas, né, diretamente pelas fontes ou também são formadas, né, através de reações secundárias, né, então, que dá origem ao que é chamado de aerossol orgânico secundário, né, em especial. Né. Então, aqui, né, são ilustradas algumas dessas reações, né, então aqui são as reações para formar essas partículas inorgânicas, na verdade, né? São os aerossóis secundários, mas de origem inorgânica, e aqui as reações para a formação desse aerossol secundário, que aí estão relacionados, em especial, com a emissão dos compostos, sejam eles os orgânicos voláteis, né, os semivoláteis, que, quando são emitidos para a atmosfera, muitas vezes reagem para formar essas partículas, né, de aerossol orgânico secundário. Tá? Então, grande parte dos compostos orgânicos voláteis vão dar origem às reações que envolvem a formação do ozônio, mas existem também, dentre esses compostos orgânicos, né, em especial os menos voláteis, né, que seriam, em especial, esses semi-voláteis, né, que também vai dar origem a essas partículas, né, de aerossol secundário. Tá? E aí são uma série de reações envolvendo esses compostos na atmosfera, né, envolvem geralmente, né, essa transferência entre fases, né, então a fase líquida e a fase gasosa, né? Mas aí só para resumir isso, né, essas emissões elas vão desde as emissões, né, desses poluentes, né, pela queima, né, desses combustíveis, né, a queima de combustíveis, né, para a geração de energia como um todo, e também as emissões desses compostos pela vegetação, tá? Que a gente já havia comentado de manhã também. Né? Então, a emissão de compostos pela vegetação também são importantes do ponto de vista de formação desse aerossol secundário. Tá? E aí a lista de espécies químicas, né, que estão presentes nessas emissões são enormes. Né? Então, aqui são exemplos, né, dessa classe de terpenos. Né? Então, em especial, esses compostos aqui são emitidos pela vegetação, assim como esse isopreno. Né? Então, a diferença
entre esses compostos aqui, que esse primeiro aqui é um composto volátil, né? Então ele é importante não só do ponto de vista para a formação de aerossol secundário, mas ele é também importante para a formação de ozônio, né, em áreas que tem uma grande vegetação. Aqui é uma outra figura, só para ilustrar essa questão da contribuição, né, desses poluentes emitidos pelos veículos. Tá? Deixa eu relembrar aqui. Aqui, então, nós temos, né, a composição Aqui nós temos a composição, né, do combustível utilizado pelos veículos pesados, né? E aqui nós temos a composição, né, dos combustíveis utilizados pelos veículos leves, que são a gasolina, né, basicamente. Tá? E aí, aqui nesse gráfico da direita, né, nós temos a contribuição, né, dessas emissões para a formação desse aerossol na atmosfera, tá? Esse aerossol secundário. Tá? Então, aí o que eu quero chamar a atenção aqui nessa figura? Tá? Não sei se está claro para vocês, né? Então, aqui, né, é a composição desses combustíveis, né? Então, no caso do diesel comparado com a gasolina, né, o que a gente observa é o seguinte, né, que essa composição, né, ela está muito relacionada com a presença de hidrocarbonetos, né, contendo, né, um maior número de carbonos. Né? Então, assim, grande parte dos hidrocarbonetos presentes no diesel tem mais de 10 carbonos. Tá? Então, isso garante que, não sei se vocês já chegaram a manipular um óleo diesel, né, mas talvez vocês já tenham percebido, né, comparado com a gasolina, ele é muito menos volátil, né, exatamente por conta dessa composição. Né? Então, essas moléculas possuem um maior número de carbonos, né, em sua estrutura, e isso faz com que esse combustível seja pouco volátil. Bom, a consequência disso é ilustrada aqui nesse gráfico da direita. Tá? Aqui é uma ilustração, né, do que é o que eles chamam de potencial de formação desse aerossol na atmosfera. Né? Então, no caso, né, dos veículos a diesel, né, então esses compostos aqui com maior número de carbonos, né, vão dar a formação de um maior número de partículas secundárias na atmosfera, tá? Diferente do que acontece no caso da gasolina. Né? Somente uma classe de compostos presente na gasolina, né, que são esses compostos aromáticos, que vão dar origem a esses aerossóis na atmosfera. Tá? Então isso é só para ilustrar, né, a importância da emissão dos veículos a diesel para a formação dessas partículas de aerossol secundário na atmosfera. Tá bom? O que mais? Tá. Bom, além desse black carbon, né, que eu havia comentado, né, existe também, né, uma fração, né, que tem chamado bastante atenção, que é o que é chamado de brown carbon. Né? Então, esse brown carbon é uma fração desse material particulado que tem sido associado exatamente a esse carbono orgânico, né? Em especial esse carbono orgânico secundário. Né? Então, essa é uma área bastante importante exatamente porque existe ainda uma grande incerteza sobre esse papel, né, na absorção da radiação por conta
da presença dessa fração de carbono nessas partículas. Tá? Aqui só umas imagens. Né? Então, várias, né, das principais fontes de emissão desse black carbon, né, mesmo do carbono orgânico, está relacionado exatamente à queima de biomassa. Né? Essas queimadas em campo aberto. Né? Então, várias dessas combustões pouco eficientes estão associadas a essas emissões. Tá? Como que nós estamos de horário? 13h15. Tá, então vamos falar perguntas. Perguntas? Vou continuar, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais breve, a gente faz um intervalo e a gente faz uma visita, né, aos nossos laboratórios, nossas instalações, tá bom? Bom, deixa eu falar um pouco sobre São Paulo, né, experiência nossa aqui em São Paulo, tá? A maioria de vocês é do estado de São Paulo. Eu perguntei, todo mundo falava, bastante gente de São Carlos, não vi ninguém de fora do estado. Você é da Unifei, né? Paraná? Da onde? Maringá? Legal. Mora. Então, a maioria de São Paulo, aí tem Itajubá, Maringá, só. Tá. Bom, aqui, né, eu já havia chamado a atenção, né, de manhã para essa questão da contribuição das emissões veiculares, né, mas só para ilustrar essa questão da nossa frota, né, então a contribuição, né, dessa nossa frota aqui na região metropolitana de São Paulo, né, então assim, né, no total, no estado de São Paulo, a frota é em torno de 15 milhões de veículos, né, só no município nós temos, né, quase um terço disso, né, 4,6, né, 30% da frota, né, do estado está aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, no município. Na região metropolitana de São Paulo, esse número é em torno de 7 milhões, quase 8 milhões de veículos, né, o que representa quase 50% dessa frota, né, em toda a região metropolitana de São Paulo. Mas se a gente expande, né, para o que a gente chama de macrometrópole, né, que envolve a região metropolitana não só de São Paulo, como de Sorocaba, Campinas, a Vale do Paraíba, Baixada Santista, né, aí nós temos aí quase, né, 75% da frota de todo o estado. Né. Aqui eu vou passar. Esse gráfico já havia mostrado de manhã, né, a contribuição de cada um dessas fontes de emissão, em especial aqui para a região metropolitana de São Paulo, né, chamando a atenção para os veículos leves, né, contribuindo, né, em especial para a emissão de monóxido de carbono, e também para os hidrocarbonetos, né, que entra dentro da classe desses COVs, que vão ser importantes para a formação de ozônio na atmosfera. Os veículos pesados, né, contribuindo principalmente para a emissão dos óxidos de nitrogênio e também para as partículas. Né. Uma curiosidade, né, aqui desse gráfico, né, é a contribuição da emissão, né, dos veículos mais antigos, né, para a qualidade do ar, né, a contribuição para a qualidade do ar aqui na cidade de São Paulo. Né. Então, aqui em São Paulo, né, então uma parte da frota, né, uma parte até pequena, né, da frota, são de veículos de mais de 20 anos. Tá? Então, cerca de 7% da frota é de veículos com mais de 20 anos, né, que são veículos que foram fabricados em uma etapa em que não existia nenhum programa de controle dessas emissões, né, que é esse programa de controle veicular. Tá? E aí, apesar de ser uma frota pequena, né, então grande parte das emissões aqui
são provenientes, né, desses veículos mais antigos. Tá? Aqui só para ilustrar, né, a idade média dos veículos distribuídos pelo estado de São Paulo. Lembrar, né, chamar atenção para essas características que nós temos aqui no Brasil como um todo, né, mas o que faz, né, a nossa área de estudo ser tão importante, né, porque a gente tem um cenário que é bastante atípico, né, comparado com outros países, né, que é a utilização de etanol como combustível, né, dos veículos leves, né, por mais de 30 anos. Isso é único, né, em todo o planeta. Nenhum país utiliza essa grande quantidade de etanol que nós utilizamos aqui. A mesma coisa com relação ao biodiesel, né? Então, aqui é adicionado pelo menos 8% de biodiesel a todo o diesel que é vendido. Tá? Então, são algumas das características aqui da nossa frota. Né? Com relação aos programas de controle de emissão, né? Em especial aqui em São Paulo, nós temos, quem é de São Paulo sabe, né? Desse programa de rodízio. Né? Então, essa é uma estratégia utilizada já há algumas décadas, né? Que é alguns dias da semana esses veículos, de acordo com a placa, não podem circular. Existem também outros programas, que aí já em termos nacionais, né? Em especial o Programa de Controle de Emissão Veicular, né? Tanto para os veículos leves, né? que foi criado na década de 80, para as motocicletas, né? A partir de 2003. Né? Então, todos esses programas estão em vigência, né? Então, a cada etapa desses programas de controle, os veículos têm sido melhorados, né? Então, essa legislação ela tem se tornado cada vez mais restritiva. Então, aqui é a primeira etapa desse programa para os veículos leves, né? Então, L1, nós atualmente estamos na L6, né? E cada coluna dessa representa um poluente que apresenta um padrão de emissão, né? Um valor de emissão, limite. Tá? E a cada etapa, esses valores têm se tornado mais restritivos. Então, para atender isso, as montadoras têm que se adequar. Né? Então, a utilização de combustíveis mais limpos, a utilização de motores mais eficientes, a utilização de catalisadores mais eficientes. Tá? Então, tudo isso tem contribuído para a redução das emissões de vários desses poluentes. Né? Então, isso aqui é uma figura que ilustra isso. Aqui, de novo, é uma tabela ilustrando, né, essa evolução desse programa para os veículos pesados. Tá? Aqui essa figura ilustra, né, exatamente esse comportamento, né, a redução nesses fatores de emissão. Né? Aqui o exemplo para as motocicletas. Né? Então, é um programa que começa depois, né, dos outros programas, mas também já está em execução. Tá? Com relação às emissões, né, durante a nossa aula da manhã, a gente foi falando, né, de vários exemplos de pontos de emissão desses poluentes. Né? Então, muitas vezes a gente associa, né, essa emissão, né, veicular somente com a emissão de escapamento, né, mas existem várias outras formas de se emitir poluentes em um veículo. Né? Então, seja né, pela evaporação desses compostos orgânicos, né, no processo de abastecimento, né, pelo fato desse veículo ficar parado em algum local e aí aquece e ocorre, né, a evaporação desses poluentes, né, a abrasão do freio, né, do pneu, né, esse processo de ressuspensão dessa poeira devido, né, a esse contato com o pneu. Tá? São vários exemplos de fontes de emissão relacionados a esses veículos. Né? Então, isso que eu havia comentado. Né? Então, essas emissões evaporativas, né? Isso é uma grande questão em aberto para a gente. Né? Qual é, né, de fato, essa contribuição
evaporativa, né? Aqui é ilustrando, né, um catalisador, né, utilizado em especial nos veículos leves aqui no Brasil. Esses veículos, antes de entrarem no mercado, eles precisam passar por esse teste de homologação, né? Então, aqui no estado de São Paulo, quem faz esse teste é a CETESB, mas no Paraná tem o LACTEC, né? Então, alguns estados têm outros órgãos que são homologados para fazer esse tipo de teste, né? Que é levar o veículo até o laboratório e medir a emissão desses poluentes, tá? Então, sejam eles, né, dos veículos leves, sejam motos ou sejam os veículos pesados, né? Então, no caso dos veículos pesados, eles levam apenas o motor, né? Não leva a carreta inteira, claro. E aí, esses testes nesses laboratórios seguem um determinado padrão, né, para se medir essas emissões, tá? Existe um outro ensaio que é feito, que é exatamente, né, para se avaliar qual é a emissão desses compostos voláteis, né, relacionados a esse veículo. Tá? Então, é uma câmara selada, né, que eles chamam de SHED, em que é feita, então, a medida desses compostos orgânicos nesse ambiente quando ele é levemente aquecido, né? Então, eles têm um sistema lá para aquecer a uma temperatura controlada, esse veículo, né, ou a parte do reservatório de combustível, e aí eles têm essa informação da emissão evaporativa, né? Aqui, né, de novo, essa questão da emissão evaporativa, né, no caso dos veículos pesados, né? Então, né, diferentemente do caso dos veículos leves, o que é levado para o laboratório são somente os motores. Aqui é só uma ilustração, né? Então, os veículos pesados mais novos, né? Então, a partir de 2012, começaram a ser equipados com algum tipo de catalisador para remover esses poluentes, né? Então, até 2012, aqui no Brasil, todos os veículos pesados não tinham nenhum tipo de catalisador, nenhum tipo de filtro. Tá? Então, por isso que, conforme eu mostrei, né, hoje de manhã para vocês, grande parte da emissão desses poluentes que estão relacionados à queima do diesel, né, são provenientes desses veículos pesados. Tá? Exatamente porque esses veículos não possuíam esses filtros ou catalisadores, né, e continuam ainda em circulação. Não existe ainda nenhuma política para retirar esses veículos de circulação. Então, até que aconteça a renovação dessa frota, esses veículos vão continuar circulando. Tá? Que mais? Bom, isso aqui é só uma ilustração, né, do que aconteceu nos últimos 30 anos aqui na região metropolitana de São Paulo, né, em função, né, da evolução desses programas de controle, né? Então, nesses retângulos aqui em destaque, né? Então, tem cada etapa de cada fase, né, desses programas de controle, né? Então, esse L, né, relacionado aos veículos leves, né, vai desde o L1 até o L6, né, e essas linhas vazadas aqui em relação aos programas de controle para os veículos pesados. Então, em especial aqui na região metropolitana de São Paulo, né, o que a gente tem observado nos últimos 30 anos é uma redução da concentração de vários desses poluentes, né, em especial esses poluentes primários, tá? Com exceção, é claro, do ozônio. Tá? Então, o ozônio ainda é um poluente que tem preocupado nós aqui na cidade de São Paulo. Né? Então, essa é uma figura só que ilustra isso, né? O número de ultrapassagens do padrão de qualidade aqui em São Paulo. Né? Então, apesar de parecer uma leve tendência, né, nesse número de dias de ultrapassagem, né, esse número ainda é bastante elevado. Né? E aqui é a evolução das concentrações médias, né, do material particulado, também aqui em São Paulo. Né? Então, o que a gente pode observar é exatamente que até agora não existe nenhuma tendência, né, de redução nessas concentrações. Né? Lembrando que a concentração
recomendada pela Organização Mundial da Saúde, né, a concentração média anual é de 10 microgramas por metro cúbico, né, então a gente está ainda acima desse valor que é recomendado pela OMS. Tá? Bom, esses dados, né, ficam todos disponíveis, né, no site da CETESB, né, então quem tiver interesse, né, então tem essa ferramenta aqui, qualidade do ar, que você consegue pegar esses dados de concentração, né? Aqui no IAG, né, o grupo do LAPAT, né, esse laboratório de estudos envolvendo os processos atmosféricos, né, disponibiliza uma série de informações, né, sobre o que é feito aqui no Instituto, e tem também, né, uma área bastante interessante, né, do grupo, que é dedicado a essa questão da previsão da qualidade do ar, né? Então, a cada hora, né, ou diariamente, essas informações elas são atualizadas, né, na página do grupo, né? Então, com essas previsões da concentração desses poluentes na atmosfera, acho que para, né, os próximos 3 dias, se não me engano. Tá? Então, tem uma série de informações interessantes na página do grupo aqui. Né, várias dessas informações também, né, com relação à concentração desses poluentes já estão disponíveis em várias ferramentas que vocês podem acessar, não só as concentrações aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo, mas também, né, a concentração desses poluentes, né, por todo o mundo. Tá? Então, aqui só, né, alguns exemplos dessas ferramentas. Né? De novo, né, existem algumas ferramentas também que fornecem essa informação sobre a previsão da qualidade do ar. Né? Então, isso é uma área bastante explorada, né, na nossa academia. Né? Outros exemplos. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Fico aberto para perguntas. Tá? A gente faz um intervalo e aí depois a gente vai, né, visitar as nossas instalações aqui. Vou pedir para vários dos nossos colegas, né, que estão fazendo a disciplina, que são colegas de laboratório, que vão nos ajudar mostrando os laboratórios. Tá bom, pessoal? Obrigado. Perguntas? Perguntas? Diga. Tem uma pergunta. Uhum. Eu sei que o IPVA, eu não tenho carro, mas eu sei que o IPVA, ao longo do tempo, você vai pagando menos imposto, certo? Não seria contra-intuitivo se você for pensar que eles poluem mais? Exato, né? Então, além de você ir pagando menos, depois de 20 anos ou 30 anos, você não paga mais. Né? Então, assim, os veículos mais antigos, né, que foram fabricados, né, fora desses programas de controle, né, de emissão, você tem isenção desse imposto. Né? Então, isso é um problema muito sério. Né? Pelo seguinte, né, eu tenho vários conhecidos que moram aqui na cidade de São Paulo, que tem esse problema do rodízio. Né? Então, assim, as pessoas se adequam. Né? Então, se você precisa de um carro, né, para se deslocar, e você tem rodízio uma vez por semana, então, ao invés de sair em outro horário, o que às vezes as pessoas fazem é comprar um segundo carro. Né? E esse segundo carro, muitas vezes, ele é de uma qualidade menor do que o carro que a pessoa tem, né, para o seu dia a dia. Né? Então, isso também é um outro problema. Né? E assim, né, essa questão do imposto realmente é muito cultural. Né? Então, assim, existem programas de controle a essas emissões na Europa, em especial, em que eles fazem exatamente o contrário, né? Em que eles desincentivam, né, as pessoas a terem os veículos mais leves, exatamente taxando mais, né, e muitas vezes, né, incentivando, né, de alguma forma financeira que a pessoa de fato troque esse carro. Né? Então, realmente é algo que é pouco viável. Né? E uma outra coisa também, né, que é também com relação a esses programas, que era o fato de, aqui em São Paulo, né, quem é daqui de São Paulo,
talvez se lembre que a gente tinha aquele controlar, né, que fazia, né, essa inspeção dos veículos também associados ao licenciamento, mas que isso era aplicado somente aos veículos licenciados na cidade de São Paulo. Tá? Então isso, né, durou por alguns anos, mas obviamente acabou não continuando, exatamente porque grande parte da frota que circula aqui na cidade de São Paulo não é necessariamente licenciada na cidade de São Paulo. Né? Então tem carros que são licenciados, né, na região metropolitana, né, ou cidades mais próximas. Né? Então, assim, a CETESB já tem um programa, né, de controle previsto, né, para iniciar no próximo ano, acredito, né, que é exatamente aplicando essa fiscalização, essa inspeção para veículos em todo o Estado. Né, assim, começando com os veículos pesados de todo o Estado e os veículos leves de toda, eu não sei se é toda a macrometrópole ou se é só a região metropolitana, né? Mas é algo mais expandido num primeiro momento. Né? Mas, de fato, né? Então, essas iniciativas são muito pouco produtivas. Né? Se a pessoa tem um carro muito velho e nem paga imposto, qual é o incentivo que ela tem para trocar? Exato. O carro que ela vai pagar imposto? Claro, exato. Então, esse é um problema. O que mais? Tá. A gente viu que o ozônio continua sendo um problema, né? Ele não tem diminuído em comparação a outros compostos, no gráfico. E naquele outro gráfico a gente viu que o limitante para a formação de mais ozônio é justamente os hidrocarbonetos, né? Então, alguma estratégia está sendo pensada para diminuir essa formação de ozônio na troposfera aqui na cidade? O que eles têm, né, pensado, né, ou tentado atuar é exatamente nessa questão da evaporação, né, desses compostos. Né? Então, assim, né, olhar com mais atenção, né, esses dados de evaporação, né, desses combustíveis, né, pelos veículos, em processos de transferência de combustível. Né? Então, isso é um ponto que eles têm, né, tentado atuar. Né? Mas, assim, é ainda, né, um grande desafio. Não só para São Paulo. Tá? Assim, né, Los Angeles, né, outros países, né, da Europa também têm encontrado grande dificuldade em diminuir essa questão das concentrações de ozônio. Tá? O que mais? Tá bom? Então vamos tomar uma água, fazer alguma coisa e aí a gente sai daqui, né? A gente segue junto para o prédio principal. Tá bom, pessoal?